Oi pessoal, eu sou Emily França, psicóloga clínica. Eu sou a Aline Crisley, psicóloga clínica, e aqui falamos de psicologia de uma forma integrativa e acolhedora, levando você à integração do corpo e da mente. Temos um único objetivo, te ajudar com a conexão mais importante, que é de você com você mesma. Afinal, hoje tem terapia. Okay. Então, gente, estamos aqui com Claire Correia. É um prazer, Claire. É um prazer todo meu estar aqui com vocês. Claire, inclusive, é nossa supervisora. Ela é psicóloga clínica. Isso. Ela é da psicoterapia corporal, psicossomática, da biossíntese. Isso. Também ludoterapeuta, né? Exatamente. Com formação em Brasil da Rocha, em São Paulo. Que mais, Clara? Trabalho com crianças, adolescentes, né, e adultos. Sim. Só não faço trabalhos com idosos. E sou especialista na parte de transtorno alimentar. Uhum. Seja bem-vinda, é um prazer. A gente Obrigada. Que participa de grupo de estudos com você, a gente que também somos suas supervisandas, né? E fãs. E fãs, né? Aprendemos muito com você. Você sempre acrescenta muito, né? Ao nosso trabalho. E é um prazer. É um prazer a gente estar falando com você sobre esse assunto tão importante. Claire, a gente precisa desmistificar uma coisa, compulsão. Como é que você identifica se você é uma pessoa compulsiva ou não? Ok. Eu acho que é muito importante a gente poder falar aqui, né, sobre esse tema, porque eu acho que isso hoje tem um lugar muito vou chamar, da cultura popular, de, fulaninho é compulsivo, né, cicraninho é compulsivo porque eu comi uma barra de chocolate, sei lá, na tarde e eu tive um ato compulsivo. E as coisas não são assim. A compulsão, ela é uma doença, ela é algo que deve ser tratada, deve ser cuidada, né? E acho que a gente precisa olhar para isso, né? É uma doença que é considerada muito nova, apesar dela ter registros muito antigos, historicamente, sendo que dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, ela vem muito recente, né? E eu acho que é importante a gente falar disso, porque as pessoas, dentro do ditado popular, acha isso muito comum, mas é algo que precisa ser tratado e cuidado. Sim. E como identificar o que é uma compulsão? Assim, por exemplo, você citou o chocolate, né? E comer uma barra de chocolate, eventualmente, numa TPM, você não é compulsiva? Não é um ato compulsivo. Sim. Isso tem um outro nome que a gente vai poder comentar aqui, conversar, que se chama... Comer transtornado. Comer transtornado. Porque assim, o ato compulsivo é um ato impulsivo, né? E uma frequência muito maior do que um comer transtornado. E o comer transtornado é exatamente algo muito pontual, né? Mas a gente queria falar mais assim do que é compulsão. No geral. Né? No geral, vamos abranger a compulsão, né? Certo. Você falou de comer chocolate, para não ficar nesse pensamento que a compulsão é só alimentar. Isso. Mas o que é compulsão no geral? Tá. A compulsão, ele é um ato, assim, característico, ele não é pensado, né? Então, uma das grandes características da compulsão eu tenho um ato que é impulsivo. Primeiro vem um impulso, ok? Independente do que seja a compulsão. Sim. Se é sexual, né? Se é uma compulsão por alimento, se é uma compulsão por droga, ok? Se é uma compulsão, gente, que eu já peguei por compras. E uma que a gente tem muito recente, que é muito novo e as pessoas não falam, que é a compulsão por livro, por leitura. Olha que interessante. Eu acho que tem alguns gente psicólogos que Tem têm alguns livros em casa, não é compulsão. Tá. Tem alguns livros em casa, não é compulsão. É uma coisa que a gente não fala, porque hoje eu acho que a sociedade da gente impulsiona a muitas compulsões. Sim. Então, algumas compulsões, elas são reforçadas socialmente como algo positivo. Então, a gente precisa entender que compulsão, independente do que seja, é uma doença. Quando a compulsão é uma doença? Quando esse ato passa a ser impulsivo, sem controle, então a pessoa diz, eu quero parar de fazer isso e eu não consigo. O ato, ele envolve muita culpa,
ok? Ele envolve sentimentos de tristeza. Normalmente, a compulsão, ela vem junto, eu vou conversar várias vezes com vocês hoje sobre isso, ela vem junto com uma depressão, normalmente. Então, tem sempre uma depressão de base. Certo. Uma ansiedade certo? Também, claro. Tem processos ansiolíticos também, tem uma ansiedade também. E é um comportamento que tende a isolar. Então, todo ato compulsivo, normalmente ele é feito escondido. Ele não é feito na frente de outras pessoas. Sim. Porque a pessoa, ela tem a ideia de que ela está fazendo algo errado. Então, ela vai dizer que ela fez uma meta, eu vou trazer essa de livros, que as pessoas não falam, de ler tantos livros e eu não consegui. Ela está lendo aquela quantidade de livros e ela entra na madrugada lendo os livros, porque eu disse que tinha que ler, e às vezes ela diz, eu tô cansada, eu já não sabia mais o que eu estava lendo, mas eu tinha que terminar aquela quantidade de livros, certo? Eu tô falando aqui porque é uma que não aparece, que as pessoas, eu já acho o máximo dizer, eu li tantos livros por ano, eu botei uma meta de ler tantos livros por mês. Eu já peguei um caso na clínica, onde eu cheguei para pontuar pro pai, era uma adolescente de 13 anos, e o pai disse, se é compulsão por livro, tá bom, tá ótimo. Ok? E a gente precisa pensar sobre isso. Não tá ótimo. O filho ficava madrugada acordada. Isso estava influenciando, inclusive, no processo de aprendizagem dele para acordar no outro dia para a escola, né? Isso estava fazendo com que ele deixasse de ter convívio social. Um dos pontos de compulsão, a gente percebe isso. A pessoa começa a se isolar socialmente. Porque ela já não consegue... começa a quebrar a funcionalidade do dia a dia da pessoa. Então a pessoa começa a ter perdas, começa a se isolar mesmo. Ela diz que quer ter controle sobre aquele ato e ela não consegue parar. E uma coisa que é muito característica da compulsão, independente do tipo da compulsão, ok? Quando a gente conversa com o paciente, a gente diz assim, um exemplo. Você leu quantos livros? Você... Se for homossexual, você se masturbou quantas vezes? Se for comida, você comeu qual a quantidade? Eles não lembram. E a frequência é muito importante para a frequência é saber importante. Se é uma compulsão ou se é um fazer transtornar. Isso. Vamos lá. A frequência para ser considerado uma compulsão, certo? Tem algumas características. Ela tem que acontecer o ato pelo menos uma vez por semana, ok? E tem que ter a durabilidade de no mínimo 3 meses. Então, se a pessoa fez atos e durou só um mês, isso não é compulsão. Certo. A pessoa pode não estar muito bem, pode ter algum problema, alguma questão emocional, que faz com que essa pessoa use isso, que a gente diz que a compulsão é como se fosse uma bengala. Ele é um sintoma que está encobrindo algo. É um alívio da atenção, né? É como se fosse um alívio da atenção ou para encobrir uma falta. Eu, tipo assim, eu vou cobrir uma tampa que cobre um buraco. Tá. Então, às vezes as pessoas podem ter até uns atos que a gente chama compulsivos, mas ela ainda não tem a compulsão de verdade. Para ser diagnosticado como compulsão, isso tem que ter no mínimo 3 vezes e tem que ter uma frequência mínima de pelo menos uma vez por semana. Sendo que é muito importante vocês entenderem e a gente poder divulgar aqui para as pessoas que estão aqui, que quando as pessoas chegam no consultório pra gente, elas nunca estão só assim. Esse ato já passou de 4 vezes por semana, isso já tem de 1 ano a 2 anos. Então, assim, é muito difícil a gente ver as pessoas chegarem para se tratar e para serem cuidadas no início de um processo compulsivo. Entendi. Sempre chega já num grau muito elevado. Dentro do que você trouxe, Clara, eu queria partilhar que eu tenho um caso também na clínica, né? De uma paciente que ela também está relacionada à leitura. Ela fica de 3 a 5 dias nesse processo compulsivo e ela fica sem dormir. Isso. E ela tem um diagnóstico de bipolaridade. Ela precisa dormir, a gente sabe que a pessoa é ansiosa, qualquer transtorno. Isso prejudica aliás, muito. Todos nós precisamos dormir, né? É saudável para nossa mente. E ela fica de 3 a 5 dias sem dormir. É muito importante também, gente, isso que a Aline falou, porque nos atos compulsivos a gente vai ver que eles mexem muito no metabolismo do organismo. Eles mexem nas questões nutricionais, então, independente de se é alimentação ou não, no ato compulsivo, um exemplo, se for a leitura, você vai perguntar a ela, você parou para comer? Ela nem lembrou de comer. Quantas horas você dormiu?
Normalmente isso afeta o sono, isso afeta o social. Vai afetando vários mecanismos do paciente. É tanto que, independente da compulsão, se ela é alimentar ou qualquer outra, nunca o nosso trabalho é conjunto, nunca o nosso trabalho é solitário. Sim. Ele é sempre multiprofissional. Então, sempre entra endócrino, sempre entra nutricionista, porque é muito complexo, porque ele muda o funcionamento, não só psicológico e emocional, que já está abalado, mas ele muda muito o funcionamento metabólico do corpo da pessoa. Existe uma desregulação toda da pessoa, né? Total. Então precisa de uma ajuda de um médico, de um psiquiatra, de um endócrino, da nutricionista, né? Que eu acho que isso é importante, que eu acho muito legal que vocês estão trazendo aqui, é a gente entender que a compulsão, ela é uma doença. Sim. Uma doença a ser tratada, né? Não é uma coisa que às vezes as pessoas falam, né? Ah, é preguiça, é porque não quer, é falta de vontade. Não é isso. É uma doença, e uma doença bastante complexa, que leva um tempo para ser tratada, né? E como eu falei, normalmente as pessoas demoram muito para buscar. Porque existe um prazer, acaba tendo prazer nessa descarga dessa compulsão, né? Sim. Eu falei aqui que é um alívio da tensão, mas pode ser um alívio de tensão momentânea. É, né? Bem momentâneo. Então é importante buscar ajuda. Que é a repetição, né? Isso. Por isso a repetição. Por isso a repetição. Né? Certo. Tá, então como é que a gente pode relacionar, Claire, a ansiedade com a compulsão? Tem relação? Existe ansiedade antes da compulsão? Ou a compulsão é um ato ansioso? A gente não sabe, é aquela história, sabe de quem vem primeiro, se é o ovo ou a galinha? O que a gente sabe hoje, que já é comprovado, é que quem tem compulsão sempre tem outras doenças que vêm em conjunto. Sim. Uma delas é a ansiedade, outra é a depressão. Existe, como eu falei, muitas doenças metabólicas, então é bem comum isso aparecer. Existem questões nutricionais bem graves. E existe o distúrbio do sono, que a Aline falou, que é muito comum em quem tem compulsão, independente da compulsão. Tá certo. Ok? Aí eu queria também saber qual a função da compulsão. Tá, ok. A compulsão, como eu tinha falado, ela é como uma bengala. Às vezes as pessoas acham, um exemplo, vou dar aqui um exemplo de você está sentindo uma dor muito forte na barriga e quando você vai para o médico é uma apendicite que precisa de uma cirurgia, Sim. ok? Então a compulsão é meio que isso, é essa dor que a gente sente. Então é a forma do nosso corpo expressar que algo não está bem, ok? Sendo que ela funciona, que a gente chama como uma bengala, é como se a perna tivesse quebrada ali e ela está sustentando algo. Então, quando a gente vai tratar da compulsão, que normalmente esse algo é o que a gente chama de um vazio, um buraco, Sim. ok? Afetivo, né? Afetivo, Sim. certo? É tanto que a gente diz que, se a gente for para a alimentação, a gente diz que a base da alimentação são os nossos vínculos primários. Então, se a gente for para a compulsão, a gente sempre tem que olhar para a história do paciente, o que faltou lá atrás, que esta compulsão agora está meio que sendo a bengala, vamos se dizer, para substituir essa falta. Sim. Então, num processo compulsivo, a gente tem que olhar muito o que foi que faltou lá atrás. Que aí tem dois tipos de faltas. Posso falar aqui? Pode falar. Pode ir direto? Ok. Tá sendo um prazer ouvir. Existem dois tipos de falta, certo? Porque às vezes a gente ouve muito, principalmente na compulsão alimentar, tipo assim, eu sinto, se a gente pergunta ao paciente, o que é que você sente na hora da compulsão alimentar? O que é que vem na hora, né? E eles dizem, é um vazio imenso, certo? E hoje a gente já sabe que existe, é como se fosse, vou chamar de dois tipos de vazio, né? Não sei se o correto seria isso, mas eu vou falar para as pessoas entenderem, de uma forma que fique mais claro. Um é o vazio por ter o vazio de fato, então foram pessoas que na infância elas não foram nutridas a nível emocional suficiente. Sim. Os pais, por alguma questão ou por alguma dificuldade, não conseguiram dar o que era o suficiente para aquela criança. E aqui eu não estou falando a nível de comida, quando eu falo de nutrição afetiva mesmo, né? Então, não foi dado afeto, não foi dado atenção, por 1000 motivos, 1000 questões que não vêm aqui, ok? Então, pode ser por isso que tenha sido uma falta muito grande,
onde isso ficou, vamos dizer, um buraco emocional muito grande, e hoje a pessoa, diante de angústias ou de algo que pareça vivenciar um pouco esse buraco, ela entra no ato compulsivo, ok? Ou crianças, que aí eu acho que isso é muito importante a gente tocar aqui, porque hoje isso é muito comum, que não viveram o limite. Sim. Que receberam demais. O excesso. O excesso. Né? Então, assim, a compulsão, ela vem de dois extremos. Ou se eu recebi demais, ou se me faltou demais. Claire, aí como é que o receber demais é um buraco? Ok? Quando eu recebo demais, eu não consigo receber os limites que a vida solicita. Ok? A vida vai nos solicitando limites. Deixa eu pensar aqui com vocês. Esse receber demais que você fala é de forma afetiva, ou receber demais tudo que eu tô querendo, eu tô recebendo? Tudo que eu tô... Afetiva e material. Certo. Ok? Então, hoje alguns pais não conseguem dar afetivamente e acaba dando materialmente. Essa é uma forma. Deixam de estar presentes e dão presentes, né? Exatamente. Essa é uma forma. Então, a pessoa ela vai aprendendo diante dos meus vazios, eu vou tendo coisas. Então, no lugar delas conseguirem elaborar o vazio da falta dos pais, ok? Elas vão aprendendo deixa eu substituir isso por algo. Uma troca, né? Numa troca, certo? Que isso vem muito, que aí eu acho hoje muito complexo isso, porque a nossa sociedade estimula isso, a sociedade capitalista. Então, dê presente, compre mais, faça mais. Você sempre quer ser mais. Sim. Mas pode mais um pouquinho, né? E isso vai estimulando os atos compulsivos. E aí vem, inclusive, né, na nossa atualidade, esse movimento dos pais trabalhando muito, porque é assim que vai sendo exigido, vai sendo colocado, né, pela sociedade. Aí vem um sentimento muito comum tanto para quem sofre a compulsão, como para os próprios pais, que é a culpa. Isso. Mas a culpa, ela vem, gente, desse lugar onde eu não posso falhar. Que a gente precisa, e hoje eu falo muito na clínica para os pais, sabe? Permitam-se falhar, permitam-se faltar, dizer ao filho, eu não consigo, eu vou estar ausente mesmo que eu vou estar trabalhando. A gente precisa trabalhar. Né? As coisas não chegam fáceis na vida. Então, hoje os pais se sentem culpados por trabalhar. Né? Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês entenderem quando a falta ela não vem e ela não é substituída por presente, mas são pais que não faltam. Um exemplo, eu tenho uma paciente que essa semana chegou para mim muito angustiada porque ela vai viajar com o marido e o filho de 4 anos começou a chorar e dizer, mamãe, eu vou ficar com muita saudade de você. Ele bem sedutor. Vou ficar com saudade de você. E aí ela chega, fica muito angustiada, olha ela e o marido um pro outro e ela traz pra sessão, Claire, eu vou levar ele comigo. E aí eu fui trabalhar com ela. Por que não deixá-lo na falta? Sim. Porque ela tinha que levar, porque ele tinha que estar com ela todos os momentos. Ele já tinha 5 aninhos, ele ia ficar em casa protegido. Ela disse, mas ele vai sentir saudade. E aí, isso é que eu queria que a gente pensasse aqui junto, que eu queria dizer para quem estiver ouvindo, por que não seu filho não poder sentir saudade? Tipo assim, saudades e sentimentos de falta são muito estruturantes. Né? Eu não posso ir para aquele lugar, eu não posso estar com meus pais. É um sentimento muito gostoso de se sentir. Ai, mas ele vai chorar, ele vai se sentir triste, isso é bom. Os sentimentos vêm para ser bom. Então, quando eu falo que hoje as pessoas não são permitidas ter essas faltas, é isso. É tristeza, é saudade, sim, solidão, né? Os pais não querem deixar mais os meninos, como é que chama? Porque provavelmente ele tem todo um suporte, essa criança vai sim, ter todo um suporte, ele não está sendo abandonado, nem negligenciado, né? Ele está com todo um cuidado e a mãe provavelmente não consegue ficar na falta dela e não suporta ele ficar em falta. Exatamente. Né? Então eu acho que é mais isso, logicamente que ela não ia deixar ele... Quando você fala de por que ele não pode ficar na falta, é uma falta dela momentaneamente, mas ele com todo o suporte por trás. Isso. É muito importante isso que você colocou. Aqui eu não estou falando de mães e pais que abandonam os filhos, né? Eu estou falando de pessoas que vivenciam faltas inclusive do tipo assim, gente, todos os meus amigos vão. Sim, você não vai.
né? A gente não tá podendo, hoje você não vai. Ou então, eu não quero, a gente não gosta desse, sei lá, vai todo mundo pro show. Ok, sustente. Aquela frase clichê, você não é todo mundo. A gente via muito isso antes. Hoje a gente não vê os pais dizerem isso, né? Outra coisa, gente, que eu acho que é importante a gente pensar é que, tipo assim, antes o mundo nos dava limites, ok? Eu falo muito isso na clínica. Então, o próprio tempo nos dava limites. Se eu queria uma coisa, sei lá, comprar uma coisa nos Estados Unidos, ok? Eu prezava que alguém daqui fosse pra lá, a gente pedia, ok? E a gente esperava chegar. Hoje você vai aqui no seu celular agora, se eu quiser eu vou e eu compro, e no máximo daqui a um mês o negócio tá aqui na minha casa. A criança mesmo faz isso. Entra, pega lá, e quando o pai vê, já chegou na casa. Exatamente. Então, hoje as coisas, é muito mais difícil a gente poder colocar limites. Sim. Entende? Hoje os pais, às vezes eu digo aos pais, os pais dizem, criar hoje é muito mais difícil. É verdade, criar os filhos hoje e dar limite é muito mais difícil, porque as coisas estão nas nossas mãos, né? Assim, eu digo muito aos pais, eu pensava, sei lá, na minha época, era videogame, né? Super Nintendo. A gente esperava um ano para ser lançado um jogo. Sim. Ok? Então, normalmente era o presente que, pelo menos eu pedi de Natal, assim. O ano todinho esperava. O ano todinho esperava. Hoje são jogos sendo lançados por semana. Que você clica aqui no celular e o jogo chega na sua casa. E tá no computador, tá? Então, é muito difícil. Sim, e são jogos muito baratos. Então, é R$20, é R$30. Aí o pai pensa, nossa, é só isso. Por que é que eu não vou dar, né? E aí, mas nesse lugar os pais não vão pensando como isso vai impulsionando compulsões. Sim. Né? Isso não vai deixando a criança no vazio de ficar... Ai, tô aqui sem fazer nada, os pais hoje, né? Não, vamos ocupar os meninos. Não permite o tédio, não permite né? o tédio. E preenche a agenda todinha da criança, para ele não ficar na falta, para ele não ficar sem fazer nada. Exatamente. Né? E cada vez mais a gente vê as crianças com dificuldade de criar. Exatamente. Sim. Então, isso são pontos que vão levando para atos compulsivos. Sim. Quando você fala de limites, a falta de limites é muita liberdade. Quanto maior a liberdade, aumenta as ansiedades, isso, né? Mas de liberdade, a gente fala de responsabilidade. Eu só posso lhe dar liberdade se eu tenho responsabilidade. Exatamente. Né? Então, eu acho que também é uma responsabilidade dos pais dar limites, porque o amor, dar limite, também é dar amor. Isso, né? Isso. É dar limite, é dar amor. E outra coisa, gente, nós pais precisamos começar a assumir as responsabilidades nossas. Então, tipo assim, às vezes eu vejo, eu disse pra ele escolher. Não, gente. A gente tem que pensar se a criança, a gente trabalha como psicólogo, que eles devem ser ouvidos, que eles devem ser escutados. A opinião deles é importante, mas não dá para deixar uma criança muito pequena decidir tudo, né? O que ele quer. Isso gera forte angústia, né? Tem pais, eles não têm maturidade emocional, né? Tem pais que às vezes vão, eu vejo, né, assim, numa loja de brinquedo e escolha. É muito angustiante, isso é um mundo, isso é muito ansiolítico, entende? Gera muita ansiedade, então é muito importante que nosso papel como os pais é de ser estrutura, é de ser direção, né? Então direcionar, escolha entre esses três, né? Dar uma base para a criança poder escolher, mas dentro de uma base de segurança, né? É muito importante a gente pensar sobre isso. Muito bom. Porque isso aí é a base da compulsão, ok? Certo. Claire, entrando um pouquinho na compulsão alimentar, né? Eu estava pensando aqui em relação ainda à culpa. Toda compulsão, na verdade, tem uma relação muito grande com a culpa. Depois do ato, a pessoa se sente culpada, seja a compulsão sexual, droga e tal. Mas trazendo um pouco para alimentar, que é o que chega sempre, que é o que chega mais na clínica para mim, que é o que tem chegado mais na clínica, né, assim. E assim a gente vê, eu recebo pacientes que já estão na segunda cirurgia bariátrica, né, que já fizeram cirurgia, passaram pelo processo de emagrecimento, e aí engordaram tudo de novo, e se sente muito culpada. E aí vem toda uma estrutura, né, de família que poderia chegar como uma rede de apoio, mas são pessoas assim realmente invasivas, que fala, joga na cara mesmo.
você não tem vergonha na cara, você fica fazendo cirurgia à toa. Enfim, são inúmeros É uma hostilidade, uma violência verbal muito Isso, forte. É muito comum a gente ver, muito comum. E aí eu pensei aqui, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas? Porque a gente vê hoje a indústria, né, através das medicações, através da, né, a indústria farmacêutica não, os médicos, as cirurgias, né, assim, combatendo a obesidade, porque a gente sabe que a obesidade realmente é muito nociva à saúde, né? Sim. Mas isso não está sendo suficiente, porque chega no consultório, as pessoas já no segundo processo, já na segunda cirurgia, né? Então, você fazer uma cirurgia dessa recorrente não é saudável, Sim. né? Então, a importância da psicologia nesse processo e como a gente poderia ajudar essas pessoas que estão passando por isso. Poxa, eu fico nesse ciclo, engordo, emagreço, né? E às vezes é um efeito sanfona mesmo. Sim. O que é que você poderia dizer sobre isso? Tá. Gente, é muito importante e assim, eu queria muito agradecer o fato de vocês estarem abrindo esse espaço aqui, né? Eu acho que primeiro hoje o que a gente precisa fazer é um espaço que a gente chama de psicoeducação, para as pessoas entenderem isso, né? Então, como eu falei, a compulsão, ela é uma doença. E eu acho que às vezes ainda é muito difícil as pessoas entenderem isso como doença, né? As pessoas têm uma dificuldade, então as pessoas acham que é preguiça, né? Falta de vergonha na cara, né? Não quer, como é que já fez 2 cirurgias bariátricas, que eu vou já falar sobre isso também, e você ainda não emagreceu, é porque não quer, né? E não é uma doença, né? A compulsão, como eu falei, ela transforma o paciente metabolicamente. Então, você falou aí uma questão de medicação, é muito importante, porque a gente não consegue trabalhar pacientes compulsivos sem medicação, ok? Sendo que não existe uma medicação milagrosa, né? Eu tenho um paciente que diz, me dê qualquer remédio. Não existe uma medicação milagrosa para isso, como a cirurgia bariátrica também não é milagrosa para isso, ok? É uma doença que precisa de um tratamento, como eu falei, multiprofissional, porque envolve muitas questões. E que, na verdade, o primeiro passo é o paciente e a família entender que ali é uma doença, que o processo leva um tempo, que a gente vai precisar mesmo de um dispêndio assim, de tempo e de investimento emocional, junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, junto com o endócrino, nutricionista. Como ela é muito complexa, tem horas que o nutricionista sai da jogada, tem hora que sai o endócrino, tem hora que só fica o psicólogo e o psiquiatra. À medida que o paciente vai entendendo, é que a gente vai fazendo esse jogo. Não existe claro, existe uma forma de tratar? Não. Vai muito de acordo com a individualidade de cada paciente. Agora, que é um processo que a gente não consegue, tem que ter psicólogo, tem que ter psiquiatra. Porque toda compulsão, gente, tem um fundo, quando a gente, vamos um exemplo, quando começa a sair o sintoma da compulsão, começa a surgir o verdadeiro, que normalmente é uma base depressiva, é um transtorno bipolar, é um transtorno de ansiedade. É muito comum ter toque também por trás. Então, quando a gente começa a tirar o sintoma, vai aparecendo outro, né? Que esse é o caso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é muito importante, da cirurgia bariátrica, né? É muito importante as pessoas entenderem que a cirurgia bariátrica, ela é muito boa para o obeso, ok? Ela é muito boa para pessoas, porque a obesidade também é uma doença que precisa ser tratada e é uma doença crônica, ou seja, é algo que precisa ser tratado a vida toda. Então as pessoas lembrando que é doença, né? A obesidade é doença. Não é falta de vergonha na cara. Isso. E precisa ser tratada, e é uma doença que ela é crônica, ela vai ser tratada a vida toda, mesmo que você emagreça, ok? Assim, como muda o metabolismo todo do corpo, é igual uma hipertensão, uma diabetes, que a gente tem que cuidar a vida inteira, ok? Então, assim, é muito importante, eu vou trazer aqui também, que a gente entenda que nem todo paciente obeso
ele tem compulsão, ok? Claro que, dentre os pacientes obesos, o número de compulsivo ele é bem maior do que na população geral, né? A compulsão hoje ela acomete cerca de 3 a 4% da população no geral, ok? A compulsão alimentar, ok? Certo. Sendo que se a gente pegar a pesquisa e diminuir isso para os obesos, isso sobe para quase 10% dos obesos tem compulsão alimentar. Ou seja, se eu pegar 100% dos obesos, 10% tem compulsão alimentar. 90% não tem compulsão alimentar. Então, para esses que não têm a compulsão, a cirurgia bariátrica é indicada, né? Mas certo? para... Então, são aquelas pessoas que a gente vê que faz a cirurgia bariátrica e funciona Sim. e dá certo, ok? Sendo que o paciente que tem compulsão alimentar, a gente não indica cirurgia bariátrica. Por quê? Por quê? Como é um sintoma, a tendência é que ele só se desloque, que é o que a gente Perfeito. vê, ok? Muito comum as pessoas, eu acompanho alguns médicos que fazem cirurgia bariátrica e a gente vê muito essa pergunta de, você faz cirurgia bariátrica e daqui a pouco você vira alcoólatra, ou então você começa a consumir muito álcool. É muito comum de quem tem compulsão, que faz cirurgia bariátrica, ter deslocamento para líquidos no geral. E o grande líquido que as pessoas que hoje é o que é incentivado, é o álcool. Ok? Então, é muito comum também, eu vejo e recebo compras. Sim. Ok? Sendo que compras fica algo muito... A família não expõe. Isso fica em segredo, ok? Normalmente expõe quando o cartão de crédito chega estourado, né? Não, mas você entende que fica algo entre a família, ainda é algo que é encoberto socialmente. Sim, o álcool, verdade. as pessoas começam a ver. É. Porque a pessoa começa, né, a beber demais nos cantos, a pessoa começa a ficar descontrolada, ok? Então, por isso que é muito importante a avaliação psicológica antes da bariátrica. Porque se o paciente tiver traços compulsivos, a gente não indica. Porque ou ele vai deslocar a compulsão do alimento para o outro lado, que é o que acontece, ou depois de um tempo a cirurgia vai retornar, porque a compulsão para a comida vai voltar. E na avaliação isso é sinalizado. Isso é sinalizado. É para se ter sinalizado. Sim. Eu não faço avaliação, certo, gente? Eu não sei explicar muito sobre esse lado, mas as pessoas que fazem a avaliação, elas têm esse quesito, né? Se for um profissional que entenda dessa parte de transtorno alimentar, ela tem esse quesito, né? Não é indicativo. Então, por isso que é muito importante a gente entender o que tem por trás da obesidade, que não necessariamente é só compulsão, ok? Tá. Quais as perguntas que a gente pode fazer, né, quando entra numa situação de compulsão? Quais as perguntas que a gente pode se fazer ou fazer ao outro para tentar ajudar ele a pensar nesse ato compulsivo dele? Ok. É muito difícil a gente falar para uma pessoa, assim, um compulsivo, ele ter a autoanálise de dizer, eu estou fazendo essa pergunta e eu reconheço que eu tenho compulsão. Normalmente eles nem estão conectados. Eles não estão conectados, porque a compulsão, ela é um ato impensado. Então eles nem percebem. Ok? Tinha aquela personagem Lou, que era delegada de uma novela alguns anos atrás, que ela era delegada, super forte, firme, linda, maravilhosa, mas tinha compulsão de compras. Então ela chegava em casa e o guarda-roupa dela, quando ela abria, era todo cheio de sacolas, né? E ela não usava nada. Isso. Né? E a empregada dela fazia, você já foi comprar de novo, dona Elô? E ela, que comprar, sai. Ficava estressada. Isso. E é bem interessante porque os pacientes, por exemplo, que tem por compra, eles nem usam o que eles compraram. Eles tendem e eles não querem olhar. Sim. Que é o que acontece. Porque perde o prazer na hora da compra, ele já perdeu, já acabou. E na verdade não é depois só isso. Da compra, depois aliás. da compra já Logo vem depois da muita culpa. Sim. Então eu não quero nem olhar para isso, porque se eu olhar para isso eu vou lembrar do que eu fiz. Que é o objeto do ato dele, né? Isso. Então, normalmente quando o paciente chega pra gente, chega através de um familiar. Então, quem identifica muito são os familiares, são os parceiros da pessoa, que vai percebendo, vai dizendo, ele não tá bem. Que começa a perceber que ele tá fazendo coisas escondidas, porque a compulsão normalmente ela vem escondida,
Eles acham que estão fazendo algo de errado. Devido à culpa. Sim. Então, são as pessoas que vão vendo. Então, uma coisa que é muito importante, um exemplo, uma pergunta que eu gosto de fazer para o paciente, que a gente sabe se a pessoa está em ato compulsivo ou não, se for para comida, vamos pensar, quanto você comeu? E em quanto tempo você comeu? Sim. Ele não vai saber a quantidade que ele comeu e ele não sabe quanto tempo ele ficou ali comendo. Sim. Ele perde mesmo a noção. Ele vai dizer normalmente para você assim, eu comi até passar mal. Uhum. Eu comi até ter ânsia de vômito. Sim. Ele não tem essa noção. É tanto que um dos processos primeiros assim, do tratamento compulsivo é fazer ele ter a consciência do ato. Uhum. Sim. Trazer ele para realidade. E aí, Clary, a respiração pode ajudar nesse momento? Pode, mas esse ainda não é o primeiro passo, Sim. né? Pensando a nível de psicossomática que a gente estava falando, vamos pensar. A gente trabalha dentro da psicossomática que a gente tem a ação, né? O pensamento e o nosso sentido, que é a emoção, certo? A pessoa num ato compulsivo, ela não pensa, ela só sente o vazio, sente a angústia e vai. Sim. Ela não raciocina, ok? Então, o trabalho é fazer com que a emoção e essa ação diminua um pouco e que ela comece a raciocinar sobre. Se a gente coloca para respirar no primeiro momento, toda vez que a gente respira, né, dentro da abordagem psicocorporal, nós acreditamos que nós nos conectamos mais conosco e com nossas emoções. Então imagine, se ele respirar naquele momento, ele vai se conectar muito com o vazio. E aí a tendência é o ato aumentar. Que entra no desespero. Exatamente. Né? Então, normalmente, no primeiro momento, eu não trabalho com a respiração. Eu trabalho mais com a questão de trazer ele mais para o raciocínio, para ele pensar sobre o que ele está fazendo. Para ele, primeiro, reconhecer que há ali um ato que ele não consegue, porque muitas vezes é muito difícil, eles não aceitam. Eles, não, eu consigo? Não. Eu só vou ali com um negocinho e ok. Então, é aquela história do dependente, né? O dependente químico, ele é um compulsivo, sendo que aí tem um quê a mais, porque tem a droga que acaba gerando mudanças muito grandes dentro do organismo, na parte metabólica, né? Mas a gente diz que para poder começar a tratar alguém, é preciso que ele primeiro reconheça. Então, que ele diga, né? Eu sou dependente, eu não consigo, eu tento me segurar, mas quando vem, né? Inclusive, para ele poder nos pedir ajuda na hora do ato, ele precisa estar consciente, né? Então, um exemplo, tem uma paciente que está comigo já faz alguns meses e agora que ela está tendo a consciência. Então, ontem eu recebi uma ligação dela no meio de um ato. Aí ela me ligou. Já comi tanto, não aguento mais, estou aqui quase passando mal, o que é que eu faço? Né? E aí a minha dica para ela foi, você vai sair de casa, né? Eu gostaria que você saísse, ou você caminhasse, ou você fosse para algum lugar. Ela até disse, eu acho que eu vou dirigir. Eu disse, eu acho que é uma ótima opção. Para ela cortar o pensamento, porque, gente, funciona meio como fosse um ciclo, ok? O ato compulsivo, ele eu como, vem um vazio, eu sinto a angústia, a minha saída é ir para a comida para preencher, ok? Essa comida, normalmente, ela não é pensada no ato compulsivo, então, não é aquela pessoa que vai lá e diz, eu tô desejando chocolate. Porque a compulsão não é seletiva. Não é seletiva. Eu tenho compulsão por chocolate, eu tenho compulsão por bolo de chocolate. Não. É muito interessante. Eu tenho uma amiga que ela fala que eu não preciso ter fome para comer. Eu não tô com fome, eu só tô comendo. Isso. Pronto. Isso é uma grande característica, muito bem lembrada que você falou. Quem tem ato compulsivo, ele come sem estar com fome. Ele come diante de uma angústia. Que essa angústia, ela vem a qualquer momento. Ela não tem uma hora. A gente pode chamar isso de fome emocional, né, Clary? Também. É muito importante. Eu vou já diferenciar para vocês que a fome emocional está dentro do ato compulsivo. Mas nem toda fome emocional é compulsiva. Uma compulsão. Na compulsão tem uma fome emocional. Porque comer aquela comidinha afetiva, que lembra a vovó. Isso. Não é fome emocional, é só carinhozinho. É a fome emocional.
emocional, ok, não tem problema, desde que a gente tenha a consciência do ato. Sim. Ok? Desde que a gente tenha a consciência do ato. Eu sei o que eu estou fazendo e eu estou selecionando. E eu estou selecionando. Né? O ato compulsivo, a pessoa não pensa, ela come qualquer coisa. Inclusive o que ela não gosta. Eu queria outra pergunta, Clary. Existe um biotipo da pessoa compulsiva? Existe um corpo da pessoa compulsiva? Por que eu pergunto? Porque assim, tem muita gente que fala, o gordinho, né? As pessoas que estão sobrepeso são compulsivos. Eu queria que você deixasse bem claro que provavelmente não existe um corpo, né? Não existe um biotipo do compulsivo. Não existe, certo? Como eu falei, claro, muitos compulsivos estão dentro da obesidade, mas existem os compulsivos que vai passar por você. Isso eu tô falando compulsivo alimentar. A gente sempre tem aquela amiga magérrima que come desesperadamente, não engorda, que a gente morre de inveja, né? Isso. Olha, essa minha paciente que eu tava falando, ela tem 50 quilos. Sim. Ok? É um corpo bem magro, entendeu? E ela tem a compulsão. Então, assim, não tem o biotipo de um corpo. Porque isso vai depender muito da genética, da estrutura, da pessoa, entendeu? Questões hormonais. Tem pessoas, inclusive, com sobrepeso que comem muito pouco. Exatamente. Né? Então, isso é um mito. Sim. De que compulsivo, ele tem que ser gordo, ele tem que estar obeso. Não, isso não cabe. Tá, e como acolher? Né? Você falou aí que deu a dica para sua paciente, mas como outras pessoas podem acolher essa pessoa em ato compulsivo? Né? O que é que a gente pode fazer para ajudar? Além do psicólogo, né? Os pais, assim, um companheiro, uma companheira, amigos. Olha, literalmente acolher essa pessoa, dizer que entende, perguntar como é que pode ajudar. Eu digo muito aos pais que possa dar apoio, né? Os pais que me procuram, dê apoio na hora do ato. Primeiro, aquilo que eu disse, da pessoa poder reconhecer e os familiares, os amigos poderem reconhecer que isso é uma doença e que ela precisa de ajuda. Então, na hora que ela disser comi demais, ok, não tem problema, vem aqui para perto de mim, quer sair de casa, vamos pensar em outra coisa, porque dentro do ciclo do ato compulsivo, o pensamento ele fica obsessivo. Então, ele não para de pensar. Então, a gente tem que cortar esse pensamento. Então, é muito importante que as pessoas possam acolher, chamar para fazer outra coisa. Ou a pessoa própria dizer, eu só quero ficar aqui, mas eu quero que você fique do meu lado. E ok. Trazendo um pouco para essa questão da gordofobia, né? A gente vê hoje na sociedade, assim, muitas pessoas, isso é real. Gente, isso é real. Chega na clínica, pais extremamente raivosos porque o filho tem um sobrepeso, porque o filho é obeso, um companheiro. Tem pessoas realmente que não suportam pessoas gordas, ficam extremamente incomodadas. Aí vira realmente chacota, às vezes tem uma piada, outra na própria família, né? Mas tem pessoas realmente que sentem raiva, não suporta a gordura do outro incomodar ela, né? Do outro, né? Não é nem dela, mas incomoda absurdo. O discurso dos pais é muito forte, né? Muito forte. Muito forte. Gente, isso é muito comum, como você está falando, né? Mas é importante a gente pensar, né? Eu sempre trago na sessão, quando os pais trazem isso, né? O que é que isso é seu? É seu, isso. Né? O que é seu disso? Porque se tem um incômodo, ele é seu. O que é que o outro está refletindo em você? Sim. Né? O que é que daquilo reflete em você? Eu acho que as pessoas precisam pensar, principalmente quem tem preconceito, porque existe muito preconceitos, né? E a gente vive numa sociedade que a gente precisa pensar muito, enquanto psicólogo, enquanto ser humano. Que sociedade é essa que a gente vai se colocando dentro de uma configuração, dentro de um padrão, entendeu? Onde o ser bonito tem que ser magro, tem que ser de tal forma. É como se as pessoas não respeitassem, como não, as pessoas não respeitam de verdade a individualidade do outro, a forma de ser do outro. Tem um corpo que ele está começando a ficar artificial, né? Então, tudo é cirurgia plástica, tudo tem que ter um formato. E aí as pessoas não vão aceitando a individualidade mesmo, né?
Pensando nisso, eu queria até aproveitar, a gente não está falando disso, mas, por exemplo, um outro transtorno alimentar que é muito comum hoje é a vigorexia, né? Que é o excesso por atividade física, por um corpo perfeito. Então, são aquelas pessoas que deixam também de estar no funcionamento normal da vida, porque, não, eu não vou para uma festa porque lá vai ter docinho e eu vou comer, ok? E hoje a sociedade acha lindo, então aquela pessoa que vai pra academia, posta, malha, é visto como exemplo. Disciplinada. Passa Come linda na batata sociedade, doce, né? Passa Menina, linda. ela vai pra festa, ela leva a marmitinha dela, entendeu? E isso, gente, é um transtorno, sendo que é um transtorno que é reforçado socialmente. Sim. E é visto como algo, né? Então, a gordofobia entra nisso. Então, são pessoas que acabam sofrendo, assim, preconceitos por isso. Eu já vi pessoas dizerem um exemplo: não vou pra academia porque eu vou chegar lá, né, eu tô acima do peso, vou chegar lá, as pessoas vão ficar me olhando, porque na academia só tem gente malhada, gente bonita, então eu não vou correr porque meu corpo é muito pesado. E aí eu acho que essas pessoas precisam ser acolhidas, né? As pessoas que gostam, né? Assim, tem gente que diz, eu gosto do meu corpo fofinho, eu adoro. E as pessoas estão lá, eu acho que você deveria perder, porque essa sua barriga tá grande. E ninguém perguntou. Ninguém perguntou, mas né? a pessoa eu tô rindo aqui, gente, quer ver eu receber curtida no meus stories? Eu postar na academia. Menina, é tanta da curtida, é tanta palminha, o povo quer me ver magra de todos. As pessoas não respeitam, né? E assim, pelo menos assim, pra gente, né, que vocês também são da psicologia corporal, a gente acredita que o corpo fala algo. O corpo diz algo, gente. E a gente precisa pensar uma coisa, tá? Que a gordura, ela é uma proteção. Ela vem como algo para nos proteger. Então, até no processo de obesidade, a gente não pode tirar a gordura de vez. Isso. Tem uma coisa que eu não falei aqui, que as pesquisas comprovam hoje, que a obesidade e a compulsão, quase que... Eu não vou dizer porcentagem exata, porque eu não estou lembrando aqui, mas é um número altíssimo, tipo assim, 80%, 90% quase, tem questões de abuso sexual. Porque é uma proteção, você é fala, uma é um mecanismo de defesa, né? Um o que é que eu preciso sustentar dentro de mim, que esse corpo está me protegendo. Ou que esse corpo não pode aparecer. Não pode aparecer. Entendeu? Né? Esse corpo não pode uma aparecer. Questão com o feminino também, né? Claro. Porque eu não posso ter curvas, porque eu não posso emagrecer, eu não posso ser vista. Se eu emagrecer, eu vou ser muito assediada. E uma coisa que a gente não fala, os homens também já passaram muito por abuso sexual. Sendo como a gente vive uma sociedade muito patriarcal, machista, é como se eles não tivessem lugar. Então os homens estão chegando na terapia e eles estão falando disso, né? Então tem isso também, assim, as mulheres falam mais, hoje as terapias são mais abertas, mas os homens passam muito por isso também. Entram muito em negação para se proteger, por vergonha também, né? Então, assim, muitos foram colocados muito cedos nesse ambiente sexual para provar a masculinidade, né? E acabam desenvolvendo a obesidade como forma de encobrir isso. Porque normalmente pacientes obesos, eles não têm uma vida sexual muito ativa. Homens e mulheres, mas não se fala nisso. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente precisa pensar, né? Meninas, tem uma coisa aqui que eu queria falar, que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui, que é fazer uma diferenciação sobre compulsão e bulimia, certo? Ok? Por quê? Porque as pessoas que fazem... Vocês sabem o que é bulimia, né? Vamos lembrar para quem não sabe. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é falar da diferenciação entre compulsão e bulimia, ok? Na bulimia, tem uma preocupação, o paciente ele tem uma preocupação corporal, assim, com o corpo, então eles querem o corpo normalmente estético, muito bonito e muito magro, ok? Então, são pacientes, todo bulímico, ele faz um ato compulsivo, ok? Sendo que, após o ato compulsivo, ele tem um ato compensatório. Então, é aquele que vai e vomita depois do ato compensatório.
ele toma muito antidiurético, ele toma muito chá, ele faz uma compensação para retirada daquela caloria. Laxante, né? Laxantes, muito bem lembrados, ok? No ato só da compulsão, ele não tem esse ato compensatório. Sim. Então a gente tem que pensar, porque às vezes o paciente chega e diz, eu sou compulsivo. Ok, ele realmente tem atos compulsivos. Aí ele disse, aí depois eu fui lá e vomitei. Então isso não é compulsão. Isso já entra em uma outra questão que a gente chama de bulimia. Sim. Ok? Mas normalmente esses pacientes são os pacientes que você chega e eles não têm sobrepeso. Entendeu? São pacientes magérrimos, que são inclusive bem eles magros. praticam aquela, fica a hora assim, como é? Jejum. Ai, O outra jejum coisa que você falou que intermitente. é muito importante, eu não posso esquecer. Isso. Gente, é muito importante vocês entenderem que o jejum é Aqui, algo ó. que não pode. Deixa eu olhar aqui. É muito importante vocês entenderem que o jejum, ele é um ato assim. Quem faz jejum, e principalmente intermitente, tem tudo para se desdobrar numa compulsão. Então, a gente não pode, uma das primeiras coisas que a gente pede ao paciente compulsivo e bulímico, independente dos dois, é não fazer jejum. Muita agressão, né? Muita agressão. Porque o corpo entende qual é o funcionamento, certo? Qual é o grande perigo de uma dieta. A gente disse que nem toda dieta causa transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar iniciou de uma dieta. Sim. Então, por isso a importância do acompanhamento de um nutricionista. Para ver se você tem condições de fazer um jejum intermitente, é isso? Isso. E, gente, um nutricionista que seja um nutricionista que a gente chama de funcional. Sim. Porque, às vezes, alguns nutricionistas, não é por mal, mas é a forma de funcionamento deles, por exemplo, um nutricionista, às vezes, esportivo. Pela questão do esporte, ele vai mandar fazer jejum. Ok? Aí o compulsivo vai adorar. E aí o compulsivo acha que está fazendo algo bom. E isso não é bom. Por quê? Quando a gente faz um jejum e um jejum longo, o corpo entende aquilo como vou chamar de uma guerra. Sim. Ainda está em falta. É muita agressão. É muita agressão, então vai faltar. O que é que o corpo entende? Quando a pessoa vai comer da próxima vez, ele diz, como faltou muito, eu vou armazenar. Eu vou pra guardar. Se proteger. Pra me proteger. Então ele tende a guardar mais gordura. Especialmente gordura, ok? Porque gordura é a fonte energética, assim, é a maior fonte energética nossa. Então, a pessoa que faz um ato, principalmente se ela tem compulsão, se ela resolve fazer um jejum, é muito provável que quando ela volte a comer, ela faça muito mais atos compulsivos. O corpo entende como uma ameaça à vida, né? À vida. Exatamente, exatamente. Entrando nisso, Clary, como é que a gente pode... existe um trabalho de redução de danos ou existe um corte severo para diminuir essa questão da compulsividade? Jamais corte severo. Ok? Se eu for pensar como a compulsão como uma muleta, como eu tinha falado para vocês, eu vim tirar a muleta, a pessoa vai cair, ok? Então, é um trabalho, eu não sei se seria de redução de danos, mas eu diria que era um trabalho de psicoeducação. A gente começa a fazer um trabalho de psicoeducação e o trabalho de compulsão é um trabalho muito com as crenças. É um trabalho que é com as crenças da pessoa, mas principalmente com as crenças familiares. Então, com pacientes compulsivos, a gente nunca trabalha com eles só. Então, normalmente eu faço, independente da idade, vem pai, vem mãe, vem família, vem marido, certo? Isso é um trabalho que tem que ser em conjunto, porque é muito comum a gente ver no paciente compulsivo crenças familiares muito arraigadas, vamos dizer assim, em torno de comida, em torno do que é... Tem aquela família que eles valorizam muito o corpo, né? O emagrecimento. Então, se alguém sai um pouquinho, né, daquele padrão, aí cai todo mundo em cima. Isso pode ser até um estímulo, um gatilho, né? Para aumentar a maioria das vezes certo? Ou a família que a gente é muito parecida, aqui, isso é muito comum aqui no Nordeste, aquela família que vê o alimento com afeto. Então é aquela família que fica o café paciente, da tarde, você chega na casa, tem que comer. Café da tarde recheado de carboidrato, a minha família tem isso. É uma ofensa, né? Exatamente. Então, assim, às vezes é muito difícil você entender, porque o paciente vai e diz, Clary, eu tô lá, aí lá vem minha mãe, você não vai comer?
né? Ou então, entende o ato de negação da comida como você não me ama, eu fiz isso pra você. Despeito. Um despeito. Então, assim, é um trabalho primeiro, inicial, de muita psicoeducação, de desconstrução dessas crenças, de entender. Então, assim, não existe uma forma certa, e isso também é importante dizer pra vocês. Um exemplo, qual é a quantidade que um compulsivo come? Não tem. Eu tenho pacientes compulsivos que comem muito, ok? Eu tenho pacientes compulsivos que você vai lá e vai dizer, isso não é uma compulsão. E é porque, um exemplo, eles comem, se a gente vai olhar para a história de vida deles, eles vêm de uma alimentação que eles sempre comeram muito pouco, e para aquela quantidade dentro da história de vida deles, é muito. Sim. Entende? Então a gente precisa pensar também, eu vou aproveitar isso aqui para dizer para vocês, vou voltar de novo, olha, a gente tá no mundo que a gente tá estimulado para ser magro, fitness e, não, ok? Então a gente entra hoje na internet, se você botar assim no Google, pode estar lá, comida saudável, vai aparecer o quê? Alface, tomate, um bocado de coisa. Aí a minha pergunta é, de onde um cachorro quente não é saudável? Né? De onde um chocolate não é saudável? A gente precisa desmistificar muitas coisas. Eu não sei se vocês já perceberam que a barrinha de chocolate diminuiu o tamanho. Já perceberam? Sim, percebi. A barrinha antes era assim, eu não lembro qual era a gramatura. Hoje ela tá assim, menor. E aí os pacientes chegam pra mim e dizem assim, hoje eu comi uma barra de chocolate. Sim. Foi um ato compulsivo. Não foi um ato compulsivo. Foi o comer transtornado. Sim. Ou transtornado, que a gente chama. Às vezes a gente come, que é aquele beliscar que a gente faz no dia a dia, aquela coisa que a gente... É uma TPM, É uma TPM, que na TPM leva a gente a comer mais doce ou mais carboidrato. Ou a gente tá aqui em família, todo mundo junto. Vamos pensar Numa Páscoa, no Natal, no Réveillon, que é no verão, né? Que é a nossa cultura aqui. A gente acaba comendo mais. Então tava todo mundo comendo ali, aí a gente almoçou, aí daqui a pouco chegou o café da tarde, aí a gente comeu um pouquinho, a gente tá dizendo, ai meu Deus, eu tô cheio. Mas você ter a consciência de que você tá cheio e que você tá querendo comer aquilo. Isso é um comer transtornado, ok? E isso não é uma coisa tipo, ontem eu tive um ato compulsivo. Não foi. Foi um comer, você estava ali e é natural que aquilo aconteça, entende? Porque hoje todas as pessoas acham que isso é comer demais, né? No ato compulsivo, você come uma grande quantidade de coisas num curto período de tempo. Vamos se dizer assim, às vezes tô só usando chocolate, né? Porque é o que a maioria das pessoas falam. Eu comi uma caixa de chocolate em um dia. Ela começou de manhãzinha, foi lá e beliscou, aí pegou lá, foi lá. Isso não é compulsão, ok? Isso tem um comer emocional, isso tem uma ansiedade por trás. A pessoa tá ansiosa, angustiada, aí vai lá e eu tenho que estar mexendo com algo na boca, eu tenho que estar mastigando para eu não estar sentindo aquilo, né? Tem uma coisa da compulsão que eu não falei que é muito importante. Todo ato compulsivo, ele não tem, a gente chama de nomeação. Ele não tem palavra. Quando você pergunta ao paciente, o que é que você sentiu? Ele não sabe a quantidade, ele não sabe nada. É como se a mente tivesse apagado naquela hora, ok? Então, o nosso processo é começar a nomear isso. Então, lá quando a gente estava falando da questão do filho da minha paciente que sentiu saudade, às vezes a gente não deixa nossos filhos nomearem os sentimentos. Então, é muito importante que as pessoas nomeiem isso, que as pessoas sintam, eu tô triste. Então, a gente começa a ver uma pessoa triste, a gente, não, vamos fazer alguma coisa. Isso, a gente não deixa a pessoa sentir aquilo, elaborar aquilo, processar. Então, o ato compulsivo, ele vem disso, de pessoas que não têm palavras para nomear o sentimento. Eles aprenderam a encobrir aquele sentimento com algo. Então, é muito importante que a gente vá ensinando isso à família e ao paciente, que ele diz, aí a família vem e diz, ele ficou triste. Ótimo, ele ficou triste, isso é tristeza. Sinto um pouquinho a tristeza. Aí eu fiquei angustiada em casa. Ok, sinto um pouquinho a angústia. E ele poder sentir e não buscar um mecanismo para encobrir aquilo. Sustentar a emoção. Sustentar a emoção. Nossa psicoeducação envolve isso. Sustente a emoção. Isso. Eu tenho percebido que no consultório que as crianças, elas identificam mais e elas sentem mais, elas conseguem identificar a tristeza, a raiva mais do que os adultos, né? Você pergunta para um adulto como é que ele se sentiu diante
Não sei. Não senti Normal, nada. normal, né? Normal. Mas Não, isso é o que? Normal, não. Neutro. Neutro. Não, mas uma emoção. Mas é porque a gente foi ensinado a não sentir. Engula o choro. Engula o choro. Deixa de besteira, para de isso. chorar. E a gente precisa entender também que hoje a sociedade convida a gente a não sentir nada, né? Então, assim, se a mulher está muito feliz, ela está histérica. Que a histeria agora tomou conta do dito popular, né? Então, assim, ela tá histérica demais, é felicidade demais, você não pode estar feliz demais. Se você tá triste, gente, ela tá triste, vamos chamar ela pra sair. Você tá depressiva, a tristeza às vezes é confundida com a depressão, né? Ou se você tá raivoso, não, tente controlar, deixa a raiva vir, né? Assim, as pessoas não se permitem que os sentimentos venham, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. A mulher com raiva também, né? A mulher ela tá histérica. Isso. Né? Tem muito isso. Ou tá louca. Né? Clary, é muito bom, foi um prazer. Você quer falar alguma coisa, quer perguntar mais alguma coisa? Então, Clary, eu acho que a gente poderia ficar 3 horas aqui, ou mais, né? Assim, a compulsão, ela tem esse leque, né? E eu acho que a gente entrou um pouco na alimentar, que é a sua especialidade, entrou mais, falou um pouco mais, né? Mas eu acho que a gente poderia ficar mais horas falando, porque realmente tem pano para manga. Eu queria realmente agradecer, né? Dizer que eu sempre estou aprendendo com você, é um prazer. Oh, meu Deus, muito obrigada. Claro, eu queria que você fizesse só uma reflexão para a gente terminar, assim, qual seria uma reflexão sobre a compulsão alimentar, se você quiser, né, ficar nesse... Me lembrei daquela frase, você tem fome de quê? Isso. Pronto, eu acho que é uma excelente reflexão. Sempre que a fome vier, né, ou se você percebe um pequeno ato de eu perdi o controle, eu não vi isso, né? Você começar a pensar, a pedir ajuda. Eu acho que a reflexão que eu trago hoje é: vamos ser mais humanos, vamos trazer as pessoas para um lugar mais humano, vamos ser mais humanos no sentido de acolher essas pessoas que sofrem com isso, de não estigmatizar. Assim, eu estou muito feliz, queria agradecer de estar aqui mesmo, como oportunidade de a gente poder divulgar isso cada vez mais, porque isso é algo que é muito comum. Né? A gente está com um nível altíssimo aí de sobrepeso, de doenças, né? Assim, e as pessoas sofrem real, né? Chegam na clínica real. E é uma dor muito. muito profunda. As pessoas não têm a noção do que a gente escuta, dos pedidos de ajuda, né? E assim, vamos procurar, gente. Eu digo muito que eu sonho o dia que a psicologia vai ser o que a odontologia é hoje, né? A odontologia antigamente, a gente ia já com cárie, um canal para fazer, né? Hoje a gente já leva nossos filhos antes. Prevenção. Então eu sonho o dia que a psicologia ela vai ser preventiva. Quando os sintomas começarem a aparecer, as pessoas já chegam, né, para ser cuidada, porque hoje já chegam em um grau muito grande se eu for fazer, né, para fazer um canal, para arrancar um dente. Né? E aí são processos que são longos e são dolorosos, né? E a gente não tem muito o que fazer, além de estar naquele olhar, que eu acho que é o nosso trabalho, que é o olhar, a escuta, o afeto que essas pessoas não recebem. O vínculo, né? O vínculo, o lugar delas poderem falar e dizer: hoje eu tive uma recaída e ok, não teve problema nenhum, né? Como está sendo difícil, porque esse lugar não existe, né? Infelizmente. No dia que a psicologia não for vista como uma ofensa, no sentido de que vá fazer terapia, você precisa ir para terapia, né? Porque as pessoas entendem como uma ofensa. E não ser assim, ser mais como um autocuidado, né? Isso. Será que você não precisa de terapia para te ajudar? Então, eu também sonho com esse seu sonho. Você me fez sonhar agora isso. Não, e sobre esse sonho eu fiquei refletindo assim, eu sonho no dia em que as pessoas vão ter prazer de dizer: eu faço terapia, minha psicóloga, eu vou para minha terapia, né? Hoje eu tenho terapia. Hoje eu tenho terapia. Então, assim,
porque existe ainda muito tabu, enfim, muito mito, né? Então, sonhamos com a psicologia para todos, né? E claro, e você tem um curso, né? Vai abrir um curso agora sobre a compulsão. Quer falar um pouquinho? A gente, nós do Núcleo Ser, né? Sou eu e outra sócia, Jane. Tem Dolores também, mas eu e Jane somos especialistas na parte de transtorno alimentar. E nossa perspectiva é, esse ano, abrir mini cursos para falar sobre isso. Falar sobre os transtornos no gerais e falar sobre os transtornos específicos, né? Como forma de ajudar mesmo muitos profissionais, profissionais da saúde no geral, não só psicólogos, estudantes, nesse sentido de começar a abrir a mente das pessoas para que as pessoas possam entender sobre isso, porque ainda é um tema muito pouco falado. Sim. Tem poucos artigos, tem poucos estudos quando a gente vai na busca disso. Então é algo que está vindo aí, que a sociedade está solicitando, né, e que eu acho que a gente precisa estar aberta para receber essas pessoas. Como boas estudiosas que somos, estaremos lá. Coisa boa! Porque a gente é estudiosa, curiosa, né? Gostamos de ter o conhecimento. Prazer ter vocês lá. Então, muito obrigada por ter aceitado. Foi muito bom, foi muito gostosa a conversa, né? É um tema bem forte, mas foi leve. Então, pessoal, terapeutizados, terapia em dia. Terminamos por aqui hoje. Um beijo, até a próxima. Tchau.